Olá pessoal, vamos lá, vamos para mais um Café Pastoral. Hebreus capítulo 3, versículo 7 diz o seguinte: assim como diz o Espírito Santo, vou repetir para você, assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Esse texto de Hebreus, em mais de uma vez, então, Deus vai dizer justamente essa frase: hoje, se você ouvir a minha voz, não endureça o seu coração. O que significa um coração endurecido? Um coração que está inflexível. Alguém inflexível, ele não está aberto para as coisas de Deus. Deus mostra um caminho à sua vida, mas ele não consegue viver aquele caminho. Não é que ele não consiga viver porque ele está lutando por isso. Ele simplesmente está indiferente àquilo que Deus está entregando, aquilo que Deus lhe entregou como direção. É um coração teimoso, uma alma teimosa. E geralmente a gente pode até usar a expressão intensamente seco. Ele está seco, ele não recebe nada da parte do Senhor. A gente pode se perguntar e pensar o seguinte: será que alguém que já tinha um coração de carne, que na Bíblia é representado por um coração que está aberto à voz de Deus, do milagre que Deus fez na sua vida, da salvação que ele experimentou, de algo que ele experimentou na sua vida da parte de Deus, e de repente esse coração ficar endurecido? Sim. O texto aqui em Hebreus, se você ler mais abaixo, você vai ler o seguinte: de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. O pecado, o engano do pecado pode levar a pessoa a ter seu coração endurecido, de pedra, inflexível. Talvez você conheça alguém que esteja vivendo assim. Existe uma série de coisas que pode levar a pessoa a um coração endurecido, um coração de pedra. Ela escuta, escuta, escuta e até em alguns momentos ela experimenta um milagre de Deus, mas continua vivendo do mesmo jeito. Isso se torna, é a misericórdia, na verdade, de Deus que se apresenta diante de nós, de todos nós. Então esse coração endurecido, ele tem uma série de fontes. A fonte principal é o engano pelo pecado. E existem os sinais, como a indiferença, como problemas emocionais, como uma série de coisas que eu poderia citar para você que hoje não vai dar tempo de citar. Mas o problema para nós aqui hoje é Deus falando: hoje, se você ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. E sabe qual é o grande problema de uma pessoa que tem o seu coração endurecido, o coração de pedra? Ela não consegue perceber isso. Isso que é muito difícil. É necessário que alguém diga para ela que o seu coração está endurecido. Porque como que alguém com o coração endurecido vai poder ter uma percepção de si mesmo? Não vai conseguir fazer isso. Então ela precisa que Deus levante alguém e diga isso para ela. Deus hoje está falando ao seu coração. Se você é essa pessoa que está com o coração fechado para o Senhor, por várias situações que tenham acontecido e o engano do pecado entrou na sua vida, aquilo que você deixou de lado, que você não já tinha abandonado, que Deus havia usado você poderosamente, você estava envolvido com o Senhor e de repente você começou a deixar esse relacionamento de lado com Deus e aí começou, né, a viver aquelas coisas que você vivia antigamente e viver intensamente, e seu coração se fechou para as coisas do Senhor. Talvez até você que está aguardando um milagre há tanto tempo e essa porta não se abre, e você começou a ficar, né, um murmurador e deixando as coisas acontecerem e vai vivendo e daqui a pouco relacionamentos errados, engano do pecado e o coração endurecido. E aí você vai vivendo isso de forma onde você não consegue mais discernir a voz de Deus. Na verdade, você até reconhece a voz de Deus, mas não aceita mais a voz de Deus. Hoje, se você está ouvindo a voz do Senhor, não endureça o coração. Sabe por quê, queridos? Tem uma coisa muito séria que Deus cita aqui, porque ele vai falar a respeito da rebelião que houve lá em Números capítulo 20. E ele faz uma declaração nesse texto de Hebreus capítulo 3. Se você ler o texto, você vai encontrar aqui Deus dizendo o seguinte: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Um coração endurecido jamais entrará no descanso do Senhor. Foi Deus que declarou isso. É Deus que fala isso. E isso é muito sério. Então, se teu coração está endurecido, se você não consegue perceber isso, peça discernimento do Senhor e peça que Deus use alguém para falar isso para você. Um coração endurecido, geralmente ele não dá nem oportunidade a um pastor, um discipulador, um irmão em Cristo de exortá-lo, de admoestá-lo. Você precisa abrir a sua vida, você precisa abrir sua mente agora, espiritualmente falando, para deixar Deus falar no teu coração. Se você está ouvindo a voz dele,
Não bloqueie aquilo que Deus tem para a sua vida. Não fuja daquilo pelo qual Deus te chamou. Você que já serviu no ministério e abandonou aquele ministério que Deus te entregou, talvez seu coração esteja endurecido por diversas feridas, diversas frustrações, decepções, e aí veio o engano do pecado e você endureceu o coração. Hoje, se você está ouvindo a voz do Senhor, é hora de fazer o caminho de volta. Sabe por quê? Existe um texto na Bíblia que é uma promessa do Pai aos nossos corações e nós podemos nos colocar diante dele e crer que esse milagre vai acontecer. E esse texto encontra-se em Ezequiel 36, 26. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e, em troca, darei um coração de carne. Esse milagre só Deus pode fazer. O pastor não pode, nenhum líder espiritual pode, a igreja não pode, a religião não pode. Só Deus transforma um coração de pedra num coração de carne. Mas como isso vai acontecer? Se humilhando, reconhecendo, pedindo perdão e ouvindo a voz dele e atentando para aquilo que ele é para você. Ele é o teu Deus. Reconhecer isso intensamente. Ele vai tirar esse coração de pedra e vai colocar um coração de carne, conforme diz Ezequiel. Que isso aconteça na sua vida se você está vivendo assim, se hoje você está conseguindo ouvir ainda aquilo que Deus tem para você. Que esse coração de pedra se transforme em coração de carne. E você, eu e você, precisamos vigiar para que esse coração nosso, que pode estar hoje no estado de carne, ou seja, está sensível à voz de Deus, não se torne um coração de pedra pelo engano do pecado. Que Deus abençoe sua vida e você reflita sobre isso em nome de Jesus. Shalom.